Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia 3 de setembro de 2020. Hoje é quinta-feira e hoje nós iremos estudar geografia, das páginas 126 a 134. Prestem muita atenção na explicação da professora para as atividades de hoje, porque não é muito escrita, tá? Não tem muita coisa para vocês escreverem, mas são muitos textos que vocês têm que prestar muita atenção para entender. Vamos lá para a nossa frase do dia? Se Deus for a sua razão para vencer, você nunca terá motivos para desistir. Que linda, né, gente, essa frase? Eu amei. Vamos lá, então, para a nossa apostila. A ocupação do território brasileiro. E logo no início da apostila aí, de geografia, nós temos algumas imagens. Nós temos aí várias crianças e um professor em algum lugar. Quem sabe que lugar é este, crianças? Deem essa olhadinha, prestem atenção nas imagens, olhem aí, ó. É um museu. Muito bem. Estas crianças estão em um museu que tem utensílios, né, antigos sobre a colonização portuguesa no Brasil, quando os portugueses vieram para o Brasil. É isso que nós iremos estudar, a ocupação do território brasileiro, quando os portugueses nas caravelas chegaram pelo oceano, vindo achando que iriam chegar às Índias, e eles chegaram às Américas e encontraram o Brasil. Só que o Brasil não era um lugar que estava vazio. Quem estava no Brasil, crianças, quando os portugueses chegaram, hein? Quem era que estava no Brasil? Muito bem, os índios. Então, nós vamos estudar os povos da América. Quem são esses povos da América? Os índios, porque os índios já moravam aqui no Brasil. E da África também. Então, vamos lá. Eita. Eu queria colocar esse ar aqui, mas ele não quer pintar. Vamos lá. Você sabe qual é a importância da terra para os povos indígenas? Meus amores, pensem aí. Para os índios, qual é o valor da terra, da mata? O que é importante? Vocês acham que a mata, a terra para os índios é algo muito importante ou algo sem importância? Pensem aí. Para isso, nós temos um poema, este texto que eu vou ler para vocês, ó. Os índios eram donos de terra de todas as matas. Eram donos de todos os rios. Ó, vamos grifando aí. Então vamos lá. Os índios eram donos de todas as matas, eram donos de todos os rios, eram donos de todos os campos. Tinha índio morando na beira do mar, tinha índio morando na beira do rio, tinha índio vivendo nas matas, tinha índio vivendo nos campos. Nós sempre conhecemos todos os caminhos e todas as águas da nossa terra. Nossa gente vivia feliz. Tinha muita caça, tinha muito peixe, tinha muita fruta. Nunca faltava terra boa para fazer roça. A terra era de toda a comunidade. Para nós, a terra é a nossa vida. Olha aqui a importância da terra para o índio. Para os índios, a terra é o quê? É a vida deles, não é verdade? Perguntinha 1 da página 128. O que significa a frase "a terra é a nossa vida"? Pensem aí, vamos pensar o que significa para o índio "a terra é a nossa vida"? O que vocês acham, crianças? Quer dizer para o índio que a terra é tudo para eles, não é verdade? Deixa eu só diminuir o tamanho aqui. Então, para o índio, a terra
é tudo. Sem ela, o índio não vive. Não é verdade, crianças? É isso mesmo? Muito bem. O texto descreve uma série de atividades feitas pelos indígenas nas terras em que moravam. Você sabe como os não indígenas utilizam a terra? Então vamos lá. Vamos pensar, a terra serve para quê, crianças? Tanto para os indígenas como para os não indígenas. Para os indígenas, a terra é a casa deles. A terra, não o planeta Terra, a terra, ok? Um território. Para o índio, a terra é a casa, é da onde ele tira o sustento, é aonde ele dorme, ele acorda, ele vive, ele estuda, ele está. Para aqueles que não são indígenas, como nós, por exemplo, a terra é um meio de extração, é o lugar onde a gente retira, né, os produtos naturais para a gente se alimentar, não é verdade? A agricultura e tudo mais, não é verdade? Então, para os não indígenas, vamos responder. Você sabe como os não indígenas utilizam a terra? Utilizam para coletar os produtos de consumo. Ok? Muito bem, a gente retira lá os produtos que a gente vai consumir, que a gente vai utilizar, não é verdade? Vamos para a página 129, vamos lá? Olha que interessante, quem será essa pessoa aí, hein? Atualmente, os cientistas sabem que os primeiros seres humanos surgiram lá da África. Nós estudamos isso, que os primeiros seres humanos surgiram da África e eles foram se espalhando pela Europa e pela Ásia. O que não se sabe ao certo é quando e como os seres humanos chegaram à América. E é verdade, gente. Vamos pensar aí, crianças. Chegaram lá pelas caravelas os portugueses no Brasil. Só que o território brasileiro, ele já estava ocupado, não é verdade? Pelos índios. E como é que os índios chegaram no Brasil primeiro? Da onde que vieram aqueles índios, crianças? Vocês têm alguma ideia? Pois é, não se sabe, não é verdade? Então tem muitas dúvidas desses primeiros habitantes, não é verdade? Mas acreditam que eles tenham vindo lá do Oceano Pacífico, através de embarcações precárias, né, simples, e há cerca de mais ou menos 18 mil anos atrás, hein? Esses grupos de humanos se deslocaram em busca de alimentos e boas terras e se estabeleceram aqui no Brasil. Os indígenas que aqui viviam antes da chegada dos portugueses eram descendentes de alguns daqueles primeiros povos, tá? Do Estreito de Bering, lá da Ásia. É o que acredita-se, tá joia, criança? Olha aqui, ó. Luzia, reconstituição feita por cientistas com base num crânio de esqueleto encontrado em um sítio arqueológico em Pedro Leopoldo, no estado de Minas Gerais. Luzia é o mais antigo esqueleto humano conhecido na América e teria vivido há 12 mil anos. Então acharam um esqueleto, tá, gente, em território brasileiro e reconstituíram este rostinho aí. Vamos lá. 1. Os primeiros grupos de humanos vieram originalmente da África, depois de passar por outros continentes. Como será que eles conseguiram chegar aqui no Brasil, crianças? Vamos lá, então, vamos responder? Eu acabei de dizer, através do Oceano Pacífico, não é? Porque não tem como chegar aqui sem ser pelo oceano, né? Então, vamos lá. Pelo oceano, pelo Oceano Pacífico. Muito bem. Hoje, uma viagem de avião, crianças, pensem aí, hoje, nos dias de hoje, de avião, uma viagem de avião da África aqui para o Brasil dura cerca de 10 horas de avião, hein? Dependendo do ponto de partida e de chegada.
Quanto tempo você imagina, meus amores, que durou a migração, a vinda dos primeiros seres humanos da África até aqui no Brasil, na América? Se hoje de avião dura cerca de 10 horas, e antigamente, que não tinha nem barco, né? Eram assim, embarcaçõezinhas precárias, ou a pé. Como que você acha? Quanto tempo vocês acham que teria durado uma viagem dessa? Lá da África até na América, aqui no Brasil. Gente, milhares de anos. Ó, duraram. Opa, já escrevi milhares. Duraram milhares de anos, né, gente? Muito tempo. Imagine a pé, lá da África até aqui no Brasil. É muito tempo. Vamos lá, então, para a próxima página. E isso é importante, porque aqui está a atividade que vocês irão fazer, ok? Vamos lá. Pesquisas indicam que a presença de grupos humanos no território que forma o Brasil é bastante antiga. Ela pode datar de pelo menos 20 mil anos, viu, crianças? Esses primeiros seres humanos que habitaram no Brasil pode ter já vindo aqui para o Brasil há cerca de 20 mil anos. A gente fala, o Brasil foi descoberto no ano de 1500, blá, 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 tudo isso, né? Mas, gente, há 20 mil anos atrás já moravam pessoas aqui. Isso é uma teoria, tá joia, gente? E da onde que vem isso, essa ideia? Através daquelas pinturas nas cavernas, não é verdade? Que os homens pré-históricos deixaram, que são chamadas de pinturas rupestres, ok? Historiadores e arqueólogos estudam essas populações por meio de exames de vestígios, artefatos de caça, fósseis, peças de cerâmica, pinturas rupestres, entre outros. Então, eles deixaram coisas aqui no Brasil que hoje os arqueólogos vão escavando, né? E conseguiram descobrir muitas coisas. Os locais onde esses vestígios do passado são descobertos e avaliados são chamados de sítios arqueológicos, ok, crianças? Atualmente, no Brasil é possível encontrar cerca de 10 mil sítios arqueológicos, já foram encontrados, viu, crianças? Identificados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Os sítios arqueológicos permitem estudar as vidas desses primeiros habitantes no Brasil. Olha aqui crianças, que interessante. No Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí, por exemplo, tem um sítio arqueológico. Olha que interessante. É possível encontrar arte rupestre, utensílios de pedra, ossos, vestígios de fogueira. O parque é considerado um patrimônio cultural da humanidade, ok, crianças? Olha aqui que interessante. É um desenho muito antigo, ó. O desenho do veado com o filhote foi escolhido como símbolo do Parque Nacional da Serra da Capivara. E encontra-se na Toca do Boqueirão da Pedra Furada, um dos sítios do parque. A maioria das pinturas rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara foi produzida de 10 mil a 20 mil anos atrás. Crianças, olha o que vocês vão fazer. Vocês irão pesquisar, procurar imagens de pinturas rupestres em sítios arqueológicos brasileiros, ok? Vão escolher um e fazer um desenho no caderno de uma pintura rupestre, ok? E você vai escrever da onde que ela é, de que lugar, de que sítio arqueológico, tá joia? Como assim? Professor, eu não sei. Vamos procurar aqui na internet? Então, vamos lá, ó. Pintura rupestre brasileira. Olha aqui. Nós temos aqui, na hora já aparece, ó. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram, ó. Tá vendo? Aqui. Vamos procurar. Nós temos várias.
Olha aqui que interessante. Nós temos aqui, ó, uma luta. Sítio Chique Chique, no Rio Grande do Norte. Olha aqui outra pintura rupestre do Sítio Chique Chique, Carnaúba do Dantas. Olha que interessante. Aqui é um animal, tá vendo, crianças? Vocês vão escolher um deles. Aqui eu vou mandar, tá joia, o link. E vocês vão escolher um para desenhar, ok? E aí você só coloca, né, ó. Por exemplo, se você escolher esse, ó. Toca de entrada do Baixão da Vaca, Serra da Capivara, Piauí. Combinado, crianças? Vocês vão escolher um dos desenhos dessas pinturas rupestres, um só. E vão desenhar. Maravilha? Voltando. Então, esta é uma atividade na página 130 que vocês têm que fazer. Depois, na página 131, crianças, vai falar de algo magnífico que nós temos, que é chamada lá, que vem lá da ilha de Marajó. Muitos papais que já foram lá para o Nordeste vai conhecer a cerâmica marajoara, caríssima, rara, maravilhosa. A presença de grupos de humanos na Amazônia, no norte, né, crianças? E no litoral brasileiro também é muito antiga. No centro da ilha de Marajó, no estado do Pará, por exemplo, há vestígios de uma cultura indígena chamada marajoara. Olha aqui, marajoara. Os povos da cultura marajoara destacaram-se pela produção da cerâmica e pela construção de morros artificiais na margem do rio, como forma de proteção contra inundações. E isso tudo aconteceu há mais de 1000 anos. Em diversos pontos do litoral brasileiro, é possível encontrar enormes aglomerados de conchinhas acumuladas por povos antigos. Esses aglomerados são conhecidos como sambaquis. Gente, eles tinham medo de inundar a casa deles, o lugar onde eles viviam. Então, eles colocavam várias conchinhas para segurar a água, para evitar inundação. Guardam instrumentos de pedra, resto de habitações e fragmentos de esqueletos humanos. Tudo indica que os sambaquis brasileiros mais antigos podem ter até 10.000 anos. Alguns deles, como os localizados no estado de Santa Catarina, serviram como local de sepultamento. Olha aqui que interessante, gente. Aqui tem a montanha, né? Pequeno. E está mostrando como era que eles faziam para evitar as inundações. Olha aqui as conchinhas. E aqui eles encontraram, né, esqueletos humanos, encontraram, né, objetos feitos pelos sambaquis. Olha que interessante, pelos indígenas. Tá joia? Olha aqui. Com orientação do seu professor, procure na internet mais informações sobre a cerâmica marajoara. Então, olha o que vocês vão procurar na internet também. Vocês irão escrever cerâmica marajoara. Olha que linda, gente, a cerâmica marajoara. Essa é a arte marajoara, tá joia? Tá vendo? Olha que interessante. Eles colocavam muito desenhos de animais ou do próprio homem. Por exemplo, aqui neste, ó, vocês podem observar que é um inseto, não é verdade? Ó, o desenho de um inseto. Olha aqui, ó, que interessante. Muito bonito, né? A cerâmica marajoara. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Pena que seja tão caro, né? Então, vocês podem procurar aí sobre a cerâmica. Escolha um desenho desses. Um objeto de... Olha que bonitinho, gente. Na verdade, um cofrezinho, ó. Marajoara, não é verdade? Vocês vão escolher um objeto de cerâmica marajoara e vão fazer no caderno também. Vamos lá, então, página 132, que fala o seguinte, meus amores, que em 1500, quando os portugueses chegaram ao território brasileiro, encontraram os indígenas. Esses povos viviam em nações organizadas, tinham seus hábitos, as suas línguas, que são chamadas de língua tupi, não é verdade? Língua G também.
Então, eles tinham a maneira deles de falar, eles tinham a maneira deles de viver, eles tinham seus hábitos, os seus costumes. E os portugueses chegaram no Brasil e fizeram um estrago, a verdade é essa, né? Foram modificando tudo, foram impactando a vida desses povos indígenas, porque moravam mais ou menos 896 mil indígenas hoje, né? Mas naquele tempo eram de 3 a 5 milhões que viviam aqui quando os portugueses chegaram. Olha como que diminuiu. De 3 a 5 milhões que viviam, hoje só vivem 896 mil indígenas. Ou seja, nem 1 milhão, gente, viviam de 3 a 5 antes, né? Então, assim, diminuiu muito, né? E prestem atenção aqui, ó. A nosso caso aqui, Votuporanga, é esse vermelhinho aqui. A língua que predominava, olha aqui as famílias linguísticas, ó. A língua tupi, língua G, língua aruaque, caribe, cariri, panô, tucano, charrua. Nós temos vários. E aqui, nessa parte aqui, meus amores, ó. Deixa eu até mudar minha escrita. Tem que mudar a cor também. Acho que eu vou pôr um pretinho aqui. Votuporanga fica mais ou menos aqui, né? Aqui é esse vermelho, língua G. Porque aqui está perguntando, no estado em que você vive, no estado, mas na região aqui, qual família linguística predominava? Então, é o vermelho claro e o vermelho escuro. Então, tupi e G. Vamos responder aqui, então? Qual a família linguística que predominava aqui no estado que a gente vive? Língua tupi e língua G. Essas são as línguas que predominavam aqui no nosso estado. Quais grandes grupos linguísticos estavam mais presentes no território brasileiro? O que mais estavam presentes, meus amores, ó, são os vermelhos claros e os escuros, não é verdade? É o tupi e G também. E aqui, línguas tupi e G, que são mais de uma, né? Maravilha. Viram, ó, línguas tupi e G, e aqui também, tupi e G. São os grupos linguísticos que mais estavam presentes no nosso território brasileiro, não é verdade? Vamos lá, voltando, e agora já estamos acabando. Está falando o seguinte, que em 22 de abril de 1500 os portugueses chegaram à América, mas exatamente nas costas brasileiras, ou seja, lá no território brasileiro. Vieram em uma esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral. Grifem aí, Pedro Álvares Cabral. Como você viu, aqui encontraram os índios de diferentes povos, de diferentes hábitos e línguas, ó. Encontraram os índios, ok? Logo depois de chegar, os portugueses enviaram uma carta ao rei de Portugal, dando notícias, avisando que eles tinham descobrido terra nova. Pero Vaz de Caminha fala dos habitantes que os portugueses encontraram, que são os nativos. Olha aqui os índios. Olha aqui como foi o desenho, mais ou menos, da chegada dos portugueses ao Brasil. Olha aqui, a feição deles é serem pardos, ok? Um tanto avermelhados, os rostos e nariz e bons rostos, bons narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais casos de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Então, eles viram nos índios pessoas inocentes. O que quer dizer inocente? Não tem maldades. Andavam sem roupa, nus, né? Na linguagem de hoje, anda pelado, não é verdade? Eles não tinham
vergonha de andar nus porque eles não tinham maldade. Falou que eles tinham o rosto bem feito, bem formado, nariz, rostinho, né? E tudo mais. Essa era a ideia dos portugueses, como os portugueses viram os índios. Se naquela época os indígenas registrassem os acontecimentos por meio de escrita, vamos pensar, o que será que eles escreveriam a respeito dos portugueses? Ó, isso daqui foram os que os portugueses falaram dos índios. E o que vocês acham que os índios falariam dos portugueses? Vamos lá. Aí está pedindo aqui para você escrever como seria a chegada desses portugueses na visão dos índios. Como que você acha que os índios teriam visto os portugueses, né? E para escrever uma carta, tá joia? Então, nós vamos escrever uma cartinha na visão do índio. Como que você acha que o índio teria visto os portugueses? Para vocês verem, os portugueses, eles não chegaram atirando, matando, esfaqueando os índios. Como eles viram que os índios eram pessoas assim inocentes e simples, eles chegaram, né, conversando, né? Eles chegaram mostrando o que eles tinham, os presentes, né, que coitados dos índios não conheciam. Então eles chegaram, como eu iria dizer para vocês, em paz. E para os índios, será que não foi estranho ver aqueles homens chegando tudo vestidos, cheio de pano? Porque eles não usavam roupas, né, os índios. De repente eles olharam os portugueses vestidos com chapéu, calça, bota, colar, um monte de coisa pendurada no pescoço e tudo mais. Para os índios também foi uma grande novidade, não é verdade? Vamos pensar. Então nós vamos escrever isso. Qual foi a visão dos indígenas em relação aos portugueses? Se os índios pudessem escrever. Ok? É isso que nós vamos fazer na página 133. Só que eu vou ajudar vocês, tá, crianças? Nós vamos fazer juntos. E agora, nós vamos ver, prestem atenção. Itinerário de ida, itinerário de volta. Muito bem. Olha aqui de ida, ó. Para onde eles foram e chegaram na costa brasileira, ok? Está falando aqui do caminho, das viagens dos portugueses. E nós temos um desenho aqui, meus amores. Prestem atenção neste desenho. Este desenho foi uma pintura criada em 1922 e mostra como o artista imaginou este fato, um fato que ocorreu há mais de 400 anos. Veja que este é um verdadeiro testemunho deste acontecimento. Vamos ver, olhem aí. Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro. Os índios e a chegada. Prestem atenção. Desenhe o encontro entre os portugueses e os indígenas. Lembre-se de incluir tudo o que você já sabe sobre este momento da história brasileira. Paisagem, vestimenta, personagens. Então, hoje, a nossa atividade de hoje, meus amores, é mais desenhar do que escrever. Porque vocês já aprenderam, expliquei, tentei explicar bem explicadinho. Pode ser que eu tenha falhado em algumas coisas, me perdoem, mas eu acredito que vocês puderam perceber. Então, nós vamos desenhar uma pintura rupestre brasileira. Nós vamos fazer o desenho de um vaso marajoara, lá da ilha de Marajó. Ok? E nós vamos fazer um desenho do encontro dos portugueses e os indígenas, da chegada dos portugueses às Américas, principalmente no território brasileiro, tá joia? E nós vamos fazer também, escrever uma pequena frase, um pequeno texto, um texto bem pequeno sobre a visão do indígena neste encontro. Qual seria, a gente viu ali o textinho a visão dos portugueses quando encontraram com os índios. Mas e a visão dos índios quando encontraram os portugueses? A gente vai escrevendo um texto de como a gente imagina que foi, tá bom? É isso que nós vamos fazer. Eu espero que vocês tenham gostado e eu já vou mandar para vocês a sequência do que nós vamos fazer. Um abraço, crianças. Fiquem com Deus.